Olá a todos, espero que estejam bem. Em nome da equipa do Manual Planeta, quero desde já agradecer o vosso interesse e cumprimentar todos aqueles que já estão aqui connosco. Sejam bem-vindos. E está por aí algum dos colegas que estiveram comigo nas várias ações de formação ocorridas entre janeiro e março? Espero que sim. É sempre um gosto voltar ao vosso encontro. No webinar de hoje vamos falar de gráficos dinâmicos. Ou melhor, não vamos apenas falar. Vamos apresentar um conjunto de atividades que têm por base gráficos dinâmicos. O que são, afinal, gráficos dinâmicos? Um gráfico dinâmico é uma representação gráfica de um conjunto de dados presente numa tabela dinâmica. Dito deste modo, parece que estamos a entrar no universo da informática. Simplifiquemos então. Todos nós sabemos o que é um gráfico normal. Então, o que é que um gráfico dinâmico tem de diferente? Ele mostra a série de dados, as categorias e os eixos, tal como todos os gráficos. A diferença está na existência de uns botões interativos que nos vão permitir selecionar ou filtrar aquilo que queremos observar. Isto leva-nos para a próxima pergunta. Para que servem os gráficos dinâmicos? Quando temos uma tabela com imensos dados, composta por dezenas de linhas e colunas, torna-se difícil de perceber o significado desses dados. Ou quando temos muitas variáveis, torna-se quase impossível representar e colocá-las todas num mesmo gráfico. É aqui que entram em ação os gráficos dinâmicos, pois eles ajudam-nos a analisar com rapidez um determinado conjunto de dados. Mas por que motivo temos de os usar? Tanto no ensino básico como no ensino secundário, os gráficos dinâmicos surgem de forma explícita nas aprendizagens essenciais. No nono ano, na abordagem do tema contrastes de desenvolvimento, e no 12º, no estudo do tema um mundo de contrastes. Como podem ver, não há motivo para não utilizarmos na sala de aula este tipo de recursos. Aliás, é incentivada a sua utilização com os alunos. Portanto, temos de usar os gráficos dinâmicos. Mas onde os vamos encontrar? Onde existem gráficos dinâmicos que sejam fáceis de obter e de apresentar na sala de aula. E já agora, que sejam simples, quer para nós, quer para os nossos alunos. Gapminder é o sítio eletrónico que vos sugerimos. E tenho a certeza que muitos de vós já ouviram falar. Um dos seus criadores, Hans Rosling, participou em algumas das palestras sobre estatísticas mundiais mais vistas na internet. O Gapminder trata-se de uma organização não governamental de origem sueca que desde 2005 tem como objetivo apresentar uma visão do mundo assente em factos. Para isso, disponibiliza um conjunto de ferramentas de visualização de dados, onde se incluem os tais gráficos dinâmicos. A informação vai sendo atualizada, tendo por referência, sobretudo, as diversas agências das Nações Unidas. E deixo para o final a cereja no topo deste bolo. Tudo é de acesso livre e gratuito. Entre os muitos recursos disponibilizados pelo Gapminder, vamos destacar hoje 3 ferramentas que integram gráficos dinâmicos. Ranks, ou fileiras, para conhecer os países que ocupam o topo ou a base num determinado indicador. Trends, ou gráficos de linhas, para observarmos a evolução de um determinado indicador num país ou região do mundo à nossa escolha. E Bubble Chart, gráfico de bolhas, para compararmos países ou regiões do mundo e compreender como alguns indicadores se relacionam. Para usarmos qualquer uma destas ferramentas na sala de aula, basta aceder ao sítio eletrónico www.gapminder.org ou fazer o download do aplicativo Gapminder Tools Offline para uma utilização sem internet. Por experiência própria, tenho optado pelo acesso ao site e não tenho tido problemas. Então agora vamos mergulhar no Gapminder, convertendo o nosso mergulho numa autêntica experiência de aprendizagem, semelhante às que fazem do planeta um manual inovador. A experiência de aprendizagem intitula-se A População em Gráficos Dinâmicos e destina-se a turmas do 8º ano. Já sei no que devem estar a pensar neste momento. Há pouco disse-vos que, de acordo com as aprendizagens essenciais,
Os alunos devem explorar gráficos dinâmicos no nono e no 12º ano. Para que antecipar? Quando descobrimos que o Gapminder tinha imensos indicadores demográficos para todos os países do mundo, quisemos experimentar com alunos do 8º ano. E, por incrível que pareça, as reações foram muito positivas. Eles adoraram e confesso que sentimos que não podíamos deixar de partilhar isto convosco. Gostaríamos que pudessem vivenciar também o espanto, a admiração, o entusiasmo que pudemos ver nos rostos de tantos adolescentes. As propostas que a nossa equipa preparou também permitem explorar indicadores demográficos relativos aos subtemas da população, da mobilidade e das áreas de fixação humana. Ou seja, as propostas podem ser usadas em mais do que uma aula. 20 minutos é o tempo de duração para cada uma das atividades. O material necessário inclui, naturalmente, os equipamentos tecnológicos e os guiões que cada um de vós irá receber após este webinar. Os conteúdos que vamos explorar enquadram-se nesta aprendizagem essencial, que faz parte do domínio localizar e compreender os lugares e as regiões. Em termos de áreas de competências do perfil dos alunos, vamos privilegiar estas 4 que estão assinaladas a azul. Isto para vos mostrar que as atividades estão perfeitamente ligadas aos normativos curriculares em vigor. Os ranks vão servir para explorarmos com os alunos 3 indicadores demográficos: a população total ou absoluta, o número de imigrantes e o número de imigrantes. Vamos então entrar nos ranks para perceber aquilo que podemos fazer com as nossas turmas. Este é o aspecto dos ranks no Gapminder. Estamos precisamente a ver o indicador que queremos explorar com os alunos. Ele está identificado no canto superior esquerdo, Population Total. Rapidamente, ao olharmos para um gráfico como este, podemos lançar determinadas perguntas aos nossos alunos, para que eles nos identifiquem quais os países mais populosos em 2021, ano que está identificado no canto superior direito. Se repararmos, as barras dos países estão pintadas com cores diferentes, que dizem respeito às cores da região onde elas se situam. Há um planisfério também no canto superior direito, que nos descodifica as cores utilizadas. A Ásia, estes países da Ásia estão pintados de cor de rosa, os da América de verde, os europeus de amarelo e os africanos de azul. E em 2021, para além do facto da China e da Índia se destacarem nesta distribuição da população, podemos também questionar os alunos que nos indiquem que, olhando para o top 10 dos países mais populosos, qual é o continente com maior representação. E rapidamente eles vão perceber que a Ásia domina, ocupando 5 posições neste top. A América ocupa 3 e a África consegue ocupar uma das posições à semelhança da Europa. A navegação neste ranks pode continuar arrastando a barra totalmente para baixo para ficarmos a conhecer os países menos populosos do mundo, que neste caso coincidem com os microestados de Europa, alguns estados insulares da Oceania e algumas ilhas das Caraíbas. Mas até aqui, nada de novo. O que nós queremos agora mostrar e que o Gapminder nos vai colocar à disposição é a possibilidade de observarmos uma evolução da população de cada um dos países ao longo do tempo. Mais precisamente, tendo como ponto de partida 1799. O botão Play está disponível no canto inferior esquerdo e é só clicarmos e esperar para ver como as posições dos diversos países se vão alterando ao longo do tempo. A China e a Índia já eram os países mais populosos há 200 anos, mas vemos como os Estados Unidos, nesta altura, no século XIX, vão ocupando posições cada vez mais altas neste ranking, chegando mesmo ao 3º lugar. Nesta viagem muito rápida pelo mundo, vamos nos aperceber que cada vez mais os países europeus que ocupavam posições cimeiras vão descendo nesse ranking e vão sendo substituídos por países da Ásia e por países da África. Estamos mesmo a chegar já ao ano de 2021 e constatamos a imagem que há pouco tínhamos mostrado. Durante esta evolução
muito rápida. O professor pode alterar a velocidade da exibição. Basta para isso arrastar a opção aqui disponível em baixo, uma seta. Se arrastar para baixo, ficará então uma exibição mais lenta, para que o professor possa explicar com mais pormenor aquilo que vai acontecendo, ou mais rápida, se arrastarmos para cima. Outras perguntas que podem ser curiosas quando analisamos esta distribuição da população pelos diversos países é pedirmos que os alunos prestem atenção especial à população da China e da Índia, que em 2021 parece não existir uma grande diferença, mas se voltarmos atrás no tempo, não precisa de ser muito, até 1990, reparem na grande diferença que separava estes dois países em termos de população, mas que a partir dos anos 90 e do início do século XXI, essa diferença tende a esbater-se cada vez mais. Os cenários futuros indicam precisamente que a Índia irá ultrapassar muito em breve a China, tornando-se assim no país mais populoso do mundo. Dentro dos ranks, temos de ver uma abordagem direcionada para o subtema da mobilidade. Vou então agora explorar convosco dois outros indicadores. Para isso, vamos alterar aqui no canto superior direito o indicador população e agora vamos pesquisar o número de emigrantes de cada um dos países. Não temos um período temporal tão lato como vimos para o caso da população total. Vamos ter dados desde 1990 até 2020 e deparando-nos com estes dados de 2020, as primeiras perguntas que nos assaltam, naturalmente, são quais os países, os principais países de partida de migrantes internacionais e onde é que eles se localizam. E percebemos que são essencialmente países africanos a dominar países asiáticos, aliás, como a Índia, a China, a Síria, o Bangladesh, o Paquistão, as Filipinas e o Afeganistão. Mas também será curioso analisar se registaram algumas alterações desde 1990 até hoje. Vamos tentar identificar, assim que eu colocar o tempo a correr, quais os países que mais aumentaram durante este espaço de 30 anos e aqueles que, porventura, terão diminuído e, portanto, terão deixado de se tornar, de terem uma tradição, poderíamos chamar assim, tão de imigração. A Rússia era o país de partida, o principal país de partida em 1990 e vemos como ela vai perdendo este título. No início do século XXI é ultrapassada pelo México e depois a Índia, a partir de 2010, assume a liderança e vai separar-se dos restantes países do mundo, ganhando o título atualmente de principal país de partida. Nestas alterações, o destaque não é só para a Índia e para o México, como vimos aqui, mas a Síria também merece aqui uma palavra. Ela passa a ocupar a quinta posição do mundo. Mas há também países que perdem que o número de imigrantes baixa consideravelmente. A Rússia é o primeiro exemplo, ao perder a liderança e ao descer para terceiro lugar. Mas, por exemplo, o mesmo acontece com um conjunto de países europeus que ocupavam lugares no top 10 e que agora deixam de estar representados. É o caso da Alemanha, que estava na posição 18, do Reino Unido na posição 13, ou mesmo da Itália na posição 23. E por que não analisar a situação portuguesa, que é um país tradicionalmente de emigração? Em 1990, Portugal ocupava a posição 16 do mundo e, ao fim destes 30 anos, Portugal desce algumas posições, como vão ver, aliás, algumas não, muitas destas posições, passando a ocupar a posição 32, o que querendo dizer que provavelmente o nosso país hoje em dia não será um país tão de imigração, mas começa também a ganhar uma dimensão de atração de estrangeiros, como vamos ver precisamente com o próximo indicador. Mudemos então no topo o nosso indicador representado. Vamos então agora mudar e estudar o número de imigrantes. Perceber quais os países mais atrativos
para a população mundial. Atualmente, os Estados Unidos destacam-se de sobremaneira. Não há qualquer país que se consiga aproximar dos seus calcanhares. São mais de 50 milhões os estrangeiros que vivem nos Estados Unidos. E vemos um top 10 muito ocupado por países da Europa, em que a Alemanha ocupa a posição número 2 do mundo. Vamos ver o que é que muda desde 1990. A qualquer momento, nós podemos fazer uma pausa na animação para falarmos e, por exemplo, pedirmos aos alunos que identifiquem em 1991 quais eram os países mais atrativos, para além dos Estados Unidos, que aqui já ocupavam a primeira posição, mas temos muitos países também asiáticos e, concretamente, a Índia, como um país, nos anos 90, um país com alguma capacidade de atração, tinha mais de 7 milhões de estrangeiros. A animação a correr e ver o que é que vai mudar. Os países da Europa continuam a subir posições ao longo deste tempo e temos alguns países que começam também a ganhar alguma importância neste cenário das migrações internacionais, precisamente países do Médio Oriente, como a Arábia Saudita, a ocupar o terceiro lugar, e os Emirados Árabes Unidos, que já são o sexto país de acolhimento atualmente. Voltamos ao nosso PowerPoint para agora explorarmos outro dos gráficos dinâmicos disponível no Gapminder. Vamos agora aos trends para explorarmos com os alunos 3 indicadores: as taxas brutas de natalidade e de mortalidade e a taxa de urbanização. E vemos pelo aspecto que se tratam de gráficos de linhas ou de tendências, em que estão já representados por defeito alguns países, mantendo as cores das regiões onde se situam. E no topo do gráfico temos a identificação do indicador que está a ser apresentado. O eixo vertical é, então, para substituirmos por aquilo que queremos pesquisar. Neste caso, vamos começar pelas taxas brutas de natalidade. Vamos escrevê-las em inglês. Birth rate. Por 1000, temos a taxa bruta de natalidade, que é calculada em permilagem. No eixo horizontal temos o tempo, que neste caso tem início em 1960 e nos leva até 2019. Depois de estarmos aqui, podemos selecionar os países pretendidos ou então convidar, desafiar os alunos a nos indicarem países para, em conjunto, sermos surpreendidos com aquilo que irá acontecer. Eu vou querer selecionar aqui alguns países que não estes estão aqui representados. Vamos tirar então a seleção dos países e escrever outros. Vamos, por exemplo, ver Moçambique, um exemplo de um país africano. Também o Brasil, como exemplo de país americano. O Japão, para a Ásia. E Portugal, para o continente europeu. Depois de selecionarmos os países, vamos clicar no botão Apply, que temos aqui no canto inferior direito, e aqui estão as evoluções das taxas brutas de natalidade para cada um dos países selecionados. Tive que fazer aqui um jogo para conseguirmos ver o nome do país completamente. E a partir daqui, trabalhar com os alunos, pedir, por exemplo, que os alunos nos digam como é que evoluiu a taxa bruta de natalidade para cada um destes países e porquê que aconteceu neste caso, esta descida, em alguns países mais acelerada, mais intensa do que noutros. Que países é que apresentam valores mais elevados e em que regiões é que se localizam, e quais os países que apresentam valores mais baixos e também as regiões onde se localizam, e por que não também explorar os motivos, os fatores que explicarão estas disparidades na taxa bruta de natalidade entre os vários países selecionados. O importante é termos países de realidades diferentes para que os alunos contactem com a diversidade de taxas brutas de natalidade existentes no nosso planeta. E eu escolhi precisamente aqui o Japão hoje para vos mostrar, porque numa das aulas foi um dos países escolhidos pelos alunos
não sei se passa o mesmo convosco, mas assiste-se atualmente a um certo fascínio pelos países asiáticos. Os nossos alunos gostam particularmente da Coreia do Sul, do Japão e da China, e, portanto, sempre que lhes pedimos para vermos informação sobre países do mundo, eles estão logo no topo das suas escolhas. E quando me deparei com esta evolução do Japão, concretamente, foi inegável olhar ali para o ano de 1966 e verificar uma queda abrupta na taxa de natalidade. Na altura fui um bocadinho apanhado de surpresa e os alunos acabaram por questionar o porquê disto acontecer. Será que se trata de um erro? Terá de existir alguma guerra? Disse-lhes que não, mas fui com aquela curiosidade para casa, para na aula seguinte lhes tentar explicar o que é que tinha acontecido no Japão naquele ano, concretamente. E deparei-me com uma situação muito curiosa. 1966 é um ano que está muito ligado a uma superstição, uma certa comemoração. Eu vou consultar aqui as minhas notas, eu não sei se é assim que se diz claramente, que não tenho conhecimentos de língua japonesa, Inoue-uma, que significa em português cavalo de fogo, e segundo esta superstição que ocorre de 60 em 60 anos, e a última ocorrida foi precisamente em 1966, as crianças do sexo feminino nascidas nesse ano desenvolvem um temperamento muito agressivo, o que lhes poderá levar a que no futuro possam matar os seus próprios maridos. E isto fez com que muitas famílias no Japão não quisessem ter filhos naquele ano e adiassem, portanto, as concepções e os nascimentos para os anos seguintes. Vamos ver se isto se volta a repetir na evolução da taxa bruta de natalidade em 2026, quando se volta a comemorar os 60 anos deste acontecimento. Vamos por aqui a animação correr também para vos mostrar que em aula também funciona muito bem, para que os alunos possam ver aquilo que vai acontecendo ao longo do tempo, em vez de verem logo o gráfico totalmente completo. Este é também um dos elementos mais atrativos do Gapminder e que nos permitem aumentar a atenção dos alunos e a concentração aqui, perante aquilo que está a ser apresentado. Vamos mudar de indicador e ver o que é possível fazer em termos de taxa bruta de mortalidade, a death rate, também por 1000 habitantes. Estão selecionados os mesmos países de há pouco, poderiam ser selecionados outros. Eu vou precisamente escolher aqui outro. Vou manter Portugal e o Japão, e vamos tirar o Brasil e Moçambique, para ver o que acontece, por exemplo, no Afeganistão. Selecionamos o país, ou no Níger. Apply. E pôr agora a animação em funcionamento. As taxas brutas de mortalidade no Japão e em Portugal são baixas, mas acabam por ser ultrapassadas, se possamos assim dizer, pelo Níger e pelo Afeganistão nos últimos anos. Isto é um dos aspectos mais importantes da atualidade em termos de evolução demográfica. É que os ditos países em desenvolvimento, onde se esperaria que as taxas brutas de mortalidade fossem mais elevadas, hoje em dia já não são assim tão elevadas e atingem níveis muito baixos, inferiores àqueles que os países desenvolvidos apresentam. A justificação está relacionada com as melhorias dos cuidados de saúde, uma melhoria generalizada, mas também das condições de higiene e de alimentação. No caso dos países desenvolvidos, este ligeiro aumento da mortalidade, como todos sabemos, está associada ao predomínio da população idosa, até o envelhecimento demográfico, aqui a deixar marcas na mortalidade dos países. Podemos também, por exemplo, escolher países como o Ruanda, para mostrarmos o efeito de uma guerra na evolução da taxa de mortalidade. Aqui está o Ruanda, que atualmente tem níveis muito baixos. Nos finais dos anos 80 e inícios dos anos 90 viveu uma guerra civil entre duas etnias que provocaram milhares de mortes e aqui se vê precisamente a consequência nos dados estatísticos da elevada mortalidade ocorrida neste período. Vamos escolher um último indicador
ainda dentro dos trends, que é a taxa de urbanização, para trabalharmos com os alunos o tema das áreas de fixação humana. Escrevemos Urban Population e vamos selecionar a opção percentagem do total. No fundo, em português, é a taxa de urbanização que vamos aqui explorar. Estão, neste caso, os 5 países de há pouco, mas vamos substituí-los. Vamos tirar o Ruanda, o Níger, o Japão e o Afeganistão. Mantemos Portugal e vamos selecionar aqui alguns países, por exemplo, a Bélgica, como um exemplo de um país desenvolvido. Vamos também lhe juntar o Brasil, a China e, por exemplo, a Etiópia. Slide. E aqui está a evolução da taxa de urbanização em cada um destes países do mundo. É inegável que o número de pessoas a viver nas cidades está a aumentar de ano para ano. Já são atualmente mais de 50% dos habitantes do mundo a viverem em espaços urbanos. Na Bélgica, a taxa de urbanização já é elevada há muito tempo e é um sinal de que nos países desenvolvidos este processo de urbanização começou mais cedo, enquanto que nos países em desenvolvimento como o Brasil e a China, este processo de urbanização é mais recente, teve lugar a partir da segunda metade do século XX e o gráfico ilustra precisamente isso. Mas há países do mundo onde ainda existe um predomínio de população rural, principalmente em países do continente africano, de que a Etiópia é o exemplo escolhido. Vamos voltar ao nosso PowerPoint para explorarmos o último tipo de gráficos dinâmicos. E, por fim, vamos perceber, através dos gráficos de bolhas, Bubble Chart, se o índice sintético de fecundidade se relaciona de alguma forma com a taxa de alfabetização feminina. Aqui nestes gráficos estão representados 4 variáveis em simultâneo. Temos o eixo vertical, que vamos aqui substituir a esperança de vida por o indicador que queremos aqui analisar, que é o índice sintético de fecundidade, em inglês, babies per woman. Temos um outro indicador para o eixo horizontal, vamos substituir o que aqui está pela taxa de alfabetização feminina, literacy rate adult female. Os países são representados por meio de círculos, que o tamanho varia em função do número da população residente. E no fundo do mapa temos disponível o ano respectivo, mas mais uma vez podemos voltar atrás no tempo e ver precisamente como é que vão evoluir os países no que diz respeito a estes 2 indicadores. Vamos mais uma vez aqui selecionar alguns países em concreto para perceber então se há alguma relação direta entre o índice sintético de fecundidade e a taxa de alfabetização. Vamos selecionar alguns países que temos vindo a selecionar ao longo deste webinar: Moçambique, Portugal, Brasil e, por fim, Índia. Deveríamos selecionar mais e com a ajuda dos alunos. Há ali um círculo que já estava aqui presente, selecionado por defeito, relativo a Bangladesh. Para o escondermos, devemos arrastar aqui nesta barra do Deselect. Vamos arrastar totalmente para o lado esquerdo, para que ele não fique visível. E a partir de agora, vamos pôr a animação em andamento, porque algo de mágico quase irá acontecer. A evolução é representada por um conjunto de círculos que vão deixando um rastro pelo caminho para se tornar muito mais fácil perceber aquilo que mudou ao longo do tempo. E entre 1970 e 2019, que é o período que estivemos aqui a analisar, podemos verificar algumas alterações. Pedir aos alunos que nos identifiquem quais os países que apresentam um índice sintético de fecundidade mais elevado e quais aqueles que apresentam uma taxa de alfabetização feminina mais elevada. E olhando para um gráfico como este, com alguma facilidade, os alunos vão perceber que, à medida que o número de filhos por mulher vai diminuindo,
a taxa de alfabetização feminina vai aumentando. E modificando, neste caso, esta explicação, ou mudando a posição destes dois indicadores, que a taxa de alfabetização feminina, à medida que vai aumentando, contribui para que o número de filhos por mulher diminua. As mulheres tornando-se mais instruídas, podem ter acesso a métodos de planeamento familiar, uma melhor e uma maior utilização de métodos contraceptivos, que acaba por se verificar, tendo como efeito uma diminuição da natalidade e da fecundidade, que é, neste caso, o indicador que estamos a analisar. E assim chegamos ao fim deste webinar. Antes das despedidas, gostaríamos de conhecer a vossa opinião sobre esta sessão e sobre o projeto Planeta através da resposta a um pequeno questionário online. Mesmo que não seja um manual adotado na sua escola, gostaríamos que avaliasse as principais secções do Manual Planeta em função daquilo que conhece. Para isso, por favor, é só aceder ao link que vou colocar dentro de instantes na caixa de comentários e inserir o código. A equipa do Planeta agradece uma vez mais a vossa participação. Estamos ao vosso dispor através do e-mail planeta@portoeditora.pt, caso precise de algum esclarecimento ou de solicitar os materiais para concretizar a experiência de aprendizagem apresentada neste webinar. Despeço-me enviando cumprimentos para todos aqueles que nos acompanharam, de modo especial para aqueles que, como nós, são os apaixonados pela geografia e pelo ensino desta disciplina tão fascinante. Obrigado, até breve.